Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Rian e meu amigo Miguel. E nós vamos fazer um podcast sobre a Semana da Água. Para quem não sabe, a água tem como sua fórmula o H2O, que é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte da sua superfície e é a maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Ou seja, se eu quisesse chamar o nosso planeta Terra de planeta água, eu podia chamar, porque a água está em todo lugar. Eu mesmo sou água, porque meu corpo é constituído de 70% de água. Se eu quiser me chamar de água, eu posso me chamar de água. Você é Rian? Não, sou água. E as temperaturas para isso acontecer, né? As temperaturas do planeta, elas permitem a ocorrência da água em seus três estados físicos principais. Que quem vai falar eles é meu amigo Miguel. Água líquida, que em pequenas quantidades parece incolor, mas manifesta sua coloração azulada em grandes volumes. Constitui oceanos, rios, lagos que cobrem quase 3/4 da superfície do planeta. Nas regiões polares, concentram-se as massas de gelo, que é o segundo estado da água, que é o estado sólido, e o vapor, que constitui parte da atmosfera terrestre, esse é o terceiro, que é o estado gasoso. Mais especificamente, a água líquida tem duas fases líquidas, com grandes diferenças de estrutura e densidade. Agora vamos falar sobre os manguezais. Mas nós não podemos falar dos manguezais se não falarmos da banda Nação Zumbi e Chico Science. Que Chico Science era pernambucano e recifense, e foi muito importante para a nossa cultura pernambucana e brasileira, porque ele era muito famoso no Brasil e exteriormente lá nas Europas. Chico Science denunciava o desmatamento e a poluição dos mangues em músicas com ritmos de maracatu, rock e hip hop, tudo junto em uma só música. Vou citar duas músicas que ele faz essa denúncia, que é a música Manguetão e a música e a música Antênese. Manguezal, mangue ou mangal é um ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestre e marinho. O termo aplica-se às zonas úmidas características de regiões tropicais e subtropicais, associadas às margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reatrancas costeiras, onde há encontro de águas de rios com a água do mar, ou diretamente opostos à linha da costa. Sujeitas ao regime dos mares, denominadas por espécies vegetais típicas, as quais se relacionam outros componentes vegetais e animais. A gente vê nos mangues, né? Que os manguezais caracterizam-se por ser úmidos, salgados, lodosos, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes. Para você ter uma ideia, o Recife é feito do mangue, para pensar assim, por possuir grandes quantidades de matéria orgânica em decomposição. Por vezes apresenta odor característico, claro, né? Você chega perto ali, você vai no Rio Mar ali, quando você pega a via mangue, você sente aquele cheiro horrível de mangue, mas é por causa disso. Mas acentuado se houver poluição, né? Claro, ali no Rio Mar é muita poluição. A gente sabe, quem já passou ali pela via mangue sabe como é, né, a poluição e tal. Essa matéria orgânica serve de alimento à base de uma extensa cadeia alimentar, como por exemplo crustáceos, caranguejo, né, muito famoso, e algumas espécies de peixe. O solo do manguezal serve como habitat para diversas espécies. As raízes do mangue funcionam como filtros na retenção dos sedimentos,
constituem ainda importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas, por exemplo, como aquelas que possuem metais pesados. E também a destruição dos manguezais gera grandes prejuízos, inclusive para a economia, direta ou indireta, né? Uma vez que são perdidas importantes frações ecológicas desempenhadas por esses ecossistemas. E voltando ao assunto da água, tem uma coisa bastante curiosa, que é a quantidade de moléculas que contém a água, que é muito mais que bilhão, muito mais que trilhão, quadrilhão e por aí vai. É muita molécula. Pra você ter uma ideia, se a gente pegar um copo de 500 ml, um corante, se a gente tacar no mar, se a gente esperar um certo tempo para eles se dispersarem e tal, a gente pode ir qualquer mar do mundo e a gente vai lá, faz um teste. A gente vai ver que vai ter pelo menos uma molécula daquela água que você colocou lá no mar, sei lá, do outro lado do mundo. Pra gente ter uma ideia de como elas se dispersam. É algo simplesmente fantástico, se você parar pra pensar, né? Como a água é perfeita. É um negócio perfeito. A água é simplesmente tudo. Tudo é água. Chega a soar filosófico isso. Entre os problemas mais observados, destacam-se o desmatamento e o aterro de manguezais para dar lugar a portos, invasões, agricultura, carcinicultura estuária, invasões urbanas e industriais, por exemplo, o Shopping Rio Mar. O Shopping Rio Mar literalmente foi construído em cima de um manguezal, infelizmente. E derramamento de petróleo, lançamento de esgotos, lixos, poluentes industriais, agrotóxicos, assim como a pesca predatória, onde é muito comum a captura do caranguejo, o caranguejo uca, por exemplo, durante a época de reprodução, ou seja, nas andadas, quando torna-se presa fácil. Aí vai lá, um pescador pega e pronto. Aí esse animal pode entrar em extinção, infelizmente. E é preciso conhecer e respeitar os ciclos naturais dos manguezais, para que o uso sustentado de seus recursos seja possível. Porque é bom comer um caranguejo, mas também tem que respeitar. Se entrar em extinção, ninguém vai comer caranguejo. Então, vamos economizar água, ver o tempo que passa no banho, ver se fechar a torneira bem direitinho e economizar água. Porque é água, né? A gente vive com água, é algo perfeito. E o fim, né, do podcast aqui chega a seu final. E espero que tenha mais podcasts pela frente para a gente vir falar de outros assuntos. Obrigado por nos ouvir até aqui.